lá no Instagram e fui parar num post da Casa do Saber, que é um excelente perfil, gosto muito do trabalho deles. E eles fazem uma reflexão muito boa aqui. Algo estranho vem acontecendo com os hobbies. Eles já não parecem mais hobbies. Atividades que antes eram espaços de lazer, experimentação e prazer descompromissados se transformaram em mais uma extensão da lógica de produtividade. Hoje não basta gostar de pintar, é preciso desenvolver sua voz artística. Não basta andar de skate, é preciso progredir, registrar manobras, construir um estilo. Não basta fotografar por diversão, é preciso achar um nicho, vender ensaios ou pensar em como transformar isso em portfólio. O que antes era um espaço livre de expectativas, tornou um outro tipo de trabalho. A cultura atual nos convence de que tempo de lazer é inútil. E se não estiver levando a algum lugar, um resultado, um projeto, um retorno. Mas justamente é aí que perdemos de vista a essência do hobby, a possibilidade de ser ruim em algo, sem que isso tenha consequências de brincar, de experimentar e de falhar sem cobranças. Aqui eu vou entrar num ponto muito foda, que a galera não sabe. Muitas vezes sai um pouco dessa pressão que tá acontecendo nas nossas atividades, né? Então, 2 exemplinhos básicos. O cara começa a correr. E o cara corre porque ele quer fazer um exercício, ele corre porque ele quer curtir a corrida. Corrida é muito legal. Corrida é uma prática esportiva muito legal. Só que o que acontece? Ele começa a ficar pilhado com pace. Pô, meu pace tá ruim, preciso melhorar meu pace, preciso correr mais, preciso ter um pace melhor, preciso ser um cara mais rápido, preciso ganhar uma prova, preciso ter uma medalha, preciso ter não sei o quê. Então o cara ele começa a se botar umas pilhas, né? Numa cobrança, que ele vai se exigindo uma parada que às vezes é um bagulho pra ele se divertir, pra ele curtir. Outra que rola muito, o cara começa a gastar uma fortuna nos hobbies dele, porque assim, ele não pode só correr. Não, mas pra eu correr eu preciso ter um manguito, né? Veiga! Me dá o seu manguito. Ele precisa ter um manguito. Ele precisa ter o tênis de placa de carbono. Ele precisa ter a viseira. Ele precisa ter o óculos baixa pace. Ele precisa ter as roupas mais tecnológicas do universo. E aí o cara, ele tá tão pilhado porque ele precisa comprar, ele precisa gastar, ele precisa ter um relógio, ele precisa ter aquilo, precisa não sei o que. Meu irmão, só corre. É só correr. Você pode correr sem marcar o tempo. Você consegue correr sem marcar o tempo, sem marcar o pace? Dá pra correr sem marcar o pace. Óbvio que pra quem gosta de correr, é legal você saber a quanto você tá correndo, velocidade, entender. Eu sei que tem outras coisas. Eu tô sendo leviano aqui, mas eu tô só dando um exemplo. Mas vou dar outro exemplo aqui. No jiu-jitsu, o qual eu pratico, é meu hobby. Eu sou ruim no jiu-jitsu, eu sou péssimo no jiu-jitsu, mas eu me divirto no jiu-jitsu. E eu encontro o meu prazer no jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu pra mim é legal pra cacete, por mais que eu saiba que eu sou ruim. Sou ruim, né? E aí quando você vai treinar com uma galera, um dia você vai apanhar muito, um dia você vai apanhar médio, um dia talvez você bata um pouquinho, porque faz parte do treino, cara, é isso. As coisas acontecem no treino, é isso que rola. E aí, bicho, você vai ter uma galera que às vezes chega assim pra treinar e o cara some, né? O cara sobe da faixa branca pra faixa azul, vai treinar com a galera, começa a perder, o cara fica pilhado e some. Por quê? Porque ele não consegue lidar com essa coisa do caralho, mas eu tô perdendo, eu queria ganhar. Não, você pode se divertir, tem jeitos de se divertir. Aqui tem um monte de coisa que dá pra fazer, se divertir, e é divertido, assim, meu irmão, você tá perdendo. Eu tenho um amigaço meu que é faixa preta, que me espanca, mas toda vez que eu tô no treino que ele tá, a gente treina junto. Eu sei que eu vou apanhar, ele sabe que não vai me bater, mas eu me divirto apanhando o cara, porque a gente tem uma relação de trocar ideia, de dar risada, e é legal isso, né? Tem outras coisas que não precisam... Eu não preciso ir pra um campeonato, não preciso ganhar uma medalha. Interromper esse vídeo rapidamente pra avisar que dia 16 de agosto, sábado, às 11 da manhã, eu vou estar na livraria Martins Fontes, lá na Avenida Paulista, número 509, próxima à estação Brigadeiro do metrô, para a sessão de autógrafos do meu novo livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. O evento é de graça, você pode ir com o seu livro, você pode comprar um livro lá, ou você pode não gastar dinheiro nenhum, só colar lá pra tirar uma foto, trocar uma ideia. Quero ver você, quero te conhecer, quero te abraçar, quero apertar a mão, quero tirar foto, quero conhecer todo mundo, então cola todo mundo lá, sábado 16 de agosto, às 11 da manhã. Nos vemos pessoalmente. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever nesse vídeo. Valeu! A pressão das redes sociais só amplifica essa dinâmica, tudo vira conteúdo. Não basta produzir música pra si mesmo, é preciso postar, não basta divertir com skate, melhor filmar. A necessidade de documentar-se sobrepõe a própria experiência, o que deveria ser prazer vira comparação, frustração e métricas de engajamento. Porra, é uma rapaziada que fala, pô, Ed, você faz jiu-jitsu, mas você não posta nada de jiu-jitsu. Eu tô treinando, né? Não tô filmando. Eu tô curtindo minha vida, não tô preocupado em criar conteúdo.
Lá é um rolê à parte. Eu gosto de falar, mas não gosto de filmar essa merda. Esse fenômeno se conecta em outros aspectos da vida contemporânea. A culpa pela improdutividade. Vivemos em uma cultura onde descansar parece irresponsável, onde tempo livre sem resultados é visto como perda. Assim, hobbies começam a parecer frívolos, já que não contribuem diretamente para a carreira para o desenvolvimento pessoal. Essa lógica ignora o papel vital do hobby. Eles nunca falam sobre retorno, mas sim sobre liberdade. Pô, olha esse comentário. Acabei de comprar um relógio de 3 conto para iniciar a vida de corrida. Erro até tentando acertar. Assim, mano, pra falar um bagulho real, você errou muito, muito. Assim, se você vai começar a correr e você comprou um relógio de 3 mil, eu acho um erro. Absurdo, absurdo. Um dos piores erros que você pode cometer na sua vida. Porque você pode simplesmente não gostar de correr. E daqui uma semana você tem um monte de coisa que você precisa ter antes de ter um relógio, assim. Porque pra usar o relógio pra correr, tu precisa ter uma planilha de corrida, tu precisa ter um plano de treino, tu precisa entender qual zona de batimento cardíaco você vai correr, você precisa entender pace, tu precisa ter trajeto, tu precisa ter um monte de coisa, mano. Um monte de coisa que vem antes do relógio. E assim, tinha uma época que eu corria com um relógio que eu gastei acho que R$200. Menos até, que era um monitor cardíaco que eu corria. Não precisava nem de relógio. Mas assim, é uma coisa que acontece, né? A gente não só tá tentando ser produtivo, como a gente mescla os nossos hobbies com gastos muito grandes. Gastos às vezes que a gente sequer consegue explicar. Porque assim, se é um hobby seu, se você tá aproveitando, porra, você tá usando e tá consumindo, é legal, que você incentiva o bagulho que você tá fazendo, mas às vezes você nem sequer sabe o que você tá comprando. Você sabe o que você tá comprando, né? Você tá... Tipo, é um bagulho... Comecei a fazer boxe um tempo atrás. Comprei um kit saco pancada, luva e band por 160. Porra, só isso? Nossa, só isso? E aí, mano, você tem... A gente acaba entrando numa brisa, às vezes, da gente querer performar essa coisa. Eu preciso parecer assim, preciso fazer assim. E a gente não se diverte com o bagulho de só curtir a paradinha que a gente tá fazendo, entendeu? Só curtir a paradinha assim, ó. Pé, saca? Ah, eu quero desenhar, eu quero pintar, eu preciso da caneta mais cara. Não, mano, eu preciso de uma Bic, às vezes. Eu preciso de uma canetinha, eu paguei, sei lá, 5 conto aqui da Faber-Castell. E funciona super bem. Transformar cada interesse em um possível side hustle é empobrecer a própria experiência. Hobbies não precisam se justificar. Olha isso aqui. Hobbies não precisam se justificar. Eles não devem nada a ninguém, não precisam gerar dinheiro, status ou progresso. Seu valor está justamente em serem inúteis do ponto de vista da produtividade e preciosos do ponto de vista da vida. Talvez seja o gesto mais radical hoje seja esse, fazer algo porque dá prazer. Sem câmera, sem método, sem meta, sem plano, apenas um simples ato de existir no momento, experimentando a leveza que os hobbies um dia representaram. Cara, isso daí é muito forte. É exatamente o que o Clóvis de Barros falou pra gente quando estava aqui no podcast, que um dia ele estava lendo sobre japonês, né, sobre kanjis. E aí uma aeromoça virou pra ele e falou assim: nossa, você está estudando japonês? Ele, tô. Você vai pro Japão? Não. Você vai falar com um japonês? Não. Você tá fazendo isso? Não. Então por que ele? Não, porque eu quis. Porque eu achei legal. E isso é uma parada que é muito forte, assim. A gente poder curtir um hobby, a potência que ele tem de só ser, né? Não precisa performar. Vou dar um exemplo aqui que acontece muito, né? Filme e série. Tem gente que faz planilha pra filme e pra série. Tem gente que assiste série no 2x pra poder maratonar e poder terminar logo, pra poder correr. E simplesmente perde completamente o senso que é: eu tô vendo isso daqui porque eu gosto. Eu não tô vendo isso daqui porque eu sou obrigado. Eu não tô vendo isso daqui... eu tenho que performar nada. Eu tô vendo isso daqui, mano, porque eu parei no meio, porque eu queria só assistir um bagulhinho, bater meta de série. Tem muito isso. Ou outra coisa que rola: ah, eu não vou abandonar essa série porque eu já vim até aqui. Pô, o quê? Não, abandona, esquece. Um hobby, ele tem que ser leve. Se ele não for leve, fudeu. O hobby, ele precisa ser um bagulho que você faz. Você pode ser... E é muito bom você poder ser ruim em algo, mas que você se diverte em aquilo. Assistiu e não postou no Letterboxd, então não assistiu. De lei. A gente precisa ter coisas que a gente faça por nós. Que a gente faça pra curtir a existência de ser quem nós somos e a nossa ruindade. Pô, tem uma amiga minha que ela faz dança. E é muito engraçado, porque ela dança mal. Só que ela ama dançar. E ela sempre posta falando como ela dança mal e como ela gosta de fazer dança, mesmo ela dançando mal. E eu achei isso mágico. Eu falo, pô, isso é mágico. Você ser ruim, mas você se divertir fazendo
algo ruim. Porque você quer só se expressar. Eu não quero me expressar, né? Esses dias eu tava treinando o Gil, né? Um cara veio falar comigo, pô, mas você podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Eu falei, pô, mano, como é que eu não quero, tá ligado? Tô só curtindo aqui o rolê, mano. Sabe, não é uma competição pra mim, não é não tô aqui pra matar o maluco, tá ligado? Eu tô aqui porque eu tô me divertindo, tô curtindo, sabe? E aí na hora eu achei que não precisava fazer isso, sabe? Tem situação que eu olho e falo, deixa eu abrir a guarda aqui pro cara botar em outra situação pra gente rolar de outro jeito, ou, mano, vou... Sabe, eu quero experimentar uma parada diferente, então, pô, eu sei que, seria muito duro se eu batesse de frente, fechasse guarda e forçasse, não sei o que. Mano, deixa eu testar um golpe que eu nunca testei antes pra me divertir aqui. E é uma coisa que eu faço no Gil, né? Eu gosto muito de jiu-jitsu por causa disso, né? Porque tem muitas coisas novas. Então, pô, essa semana eu tô numa parada de domínio de manga, que é uma coisa que eu sei fazer mal. Não sei fazer. E eu tô, mas eu preciso treinar domínio de manga. Por quê? Porque eu quero. Eu acho que eu tenho uma parada aí que eu posso aprender. Então, mano, fico a semana inteira treinando domínio de manga, pá, e apanhando, pá. Pô, mas você tá apanhando ali porque você tava fazendo aquilo? Não, porque eu tô focado em fazer isso daqui porque eu quero curtir uma parada. Pô, mas aí você perde, mas tudo bem, não é um campeonato, não sou o Leandro Lô, não sou o Mika Galvão, sabe? Não sou o Baby Shark, eu tô aqui pra me divertir. Se eu não puder me divertir, mano, fudeu, entendeu? Fudeu. Então é um pouco disso, assim, tira um pouco da pressão do bagulho que você faz, óbvio, né? Tem coisas, por exemplo, quando eu corri uma meia maratona, eu queria correr uma meia maratona. Eu queria ter a experiência de correr uma meia maratona. Então, pra poder correr uma meia maratona, eu tive que fazer coisas. Eu tive que ter compromisso. E é bom isso também. Só que isso não pode tirar o prazer de correr. Se eu não tiver prazer em correr, fudeu. Mas eu tive que ter um plano, um planejamento, uma certa disciplina. E essa disciplina me deu essa experiência que era algo que eu queria ter, que era correr uma meia maratona. Então eu fui bem resolvido, entendeu? Mas às vezes você vai fazer uma coisa porque você curte, você pode ser horrível. Por exemplo, eu jogo videogame. Eu adoro jogar videogame. Mas talvez eu seja ruim jogando videogame. Mas tá tudo bem, não precisa ser bom jogando videogame, entendeu? Eu tô pra curtir, sabe? Eu tô aqui pra curtir uma vibe. E acho que é um pouco disso, assim. E eu fico às vezes meio chateado, por exemplo, quando eu tô no Gil e, sei lá, alguém toma uma finalização, por um acaso finalizou, e a pessoa fica brava. Eu fico, pô, por que você tá bravo? Sabe? A gente tá treinando, acontece, sabe? Se você quiser, eu dou o meu braço aqui pra você, você pega o meu braço também, a gente fica 1-a-1 e foda-se, entendeu? Saca? Tipo, eu só fico chateado quando me machucam. Quando me machucam, eu pego mal. Mas assim, quando é na boa, finalização, pô, eu dou risada. Eu dou, tipo, pô, falo, mano, massa, entendeu? Pô, eu gosto de sempre sorrir, cumprimentar, trocar ideia. Só pego mal quando machuca. Machucar é foda. Quer machucar o... E eu tento ter esse cuidado porque o corpo do amiguinho, pô, são pais de família, são pessoas que têm trabalho, pessoas que têm coisa pra fazer, e machucar o outro é muito ruim, né? E acho que isso é uma coisa... Eu às vezes posso ser um pouco forte, um pouco bruto, então eu posso machucar as pessoas até mesmo sem querer, né? Então, esses dias, pô, eu tava treinando com um amigo meu, Denis, pô, o maluco quase torceu o joelho numa movimentação que ele fez ali que eu não soltei. Eu falei, puta, mano, quase machuquei o joelho do cara, nada a ver, tá ligado? Nem tinha sido eu, tinha sido o cara, mas eu fiquei culpado por isso, né? Então, assim, prefiro o meio termo entre não se importar no progresso e transformar o hobby em side hustle. Enxergam como parte do prazer e sentir uma evolução. Então, o ponto, Leonardo, que eu acho que a gente pode chegar, que é o seguinte: você faz algo, você quer ser melhor em algo pra você poder performar aquilo e você poder entender aquilo. Mas pensa assim, um cara que faz jiu-jitsu, ele não vai ser faixa... Ele não vai ser, tipo... Um cara que entra no jiu-jitsu aos 40 anos, ele não vai ser campeão mundial na categoria de adulto. E tá tudo bem, ele não precisa morrer por isso. Um cara que começa a treinar corrida, ele não vai ganhar uma maratona. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Acho que o problema é exatamente essa pressão de você tá lá, e precisa postar, e precisa fazer, e precisa, sabe? Você começa a gerar um fomo meio bizarro, assim, né? A evolução deve ser a consequência, não o objetivo. É o processo que a gente gosta de falar, né? Você tá curtindo o processo? Ou você tá desesperado nessa cobrança, sabe? Você tá desesperado em performar algo, você tá querendo suprir uma cobrança dos outros, ou que você espera que seja a cobrança dos outros, sabe? A gente precisa entender um pouco de onde a gente tá performando, porque vai bater um ponto de frustração uma hora e a gente vai perder esse prazer. É a questão das séries. Pô, o cara que tá assistindo série em 2x, você acha que ele tá aproveitando alguma coisa? O cara tá derretendo o cérebro, mano. Tá derretendo o cérebro. Então, assim, a gente tem que entender o nosso processo. Se o seu processo é performance e tal, aquilo tá o seu prazer, pô, bota mó fé. Mas tem uma galera que
talvez encontrasse um significado melhor de outros jeitos. E a gente precisa parar de se balizar no entendimento do outro, na hora da nossa percepção do ser. A gente tem que parar de esperar que o outro defina o nosso ser. A gente precisa entender qual que é a minha relação com o que eu faço. Porque aí você encontra suas paixões, você significa elas, sabe? Por exemplo, em YouTube eu me considero um faixa preta, brabo, sinistro. Tem uns bagulho que eu faço aqui que eu tiro onda às vezes. Caralho, isso aqui eu acertei pra cacete. Aqui eu acho que eu sou bom no que eu faço. Em questão de otimização, de pensar pauta, de gravar vídeo, assim. Eu falo, mano, acho que eu sou minimamente decente, apesar de eu não achar que eu sou o melhor comunicador do mundo. Mas eu sou um bom pauteiro. Isso eu me acho bom. Pensar pauta, pensar estratégia, isso eu me acho relativamente bom. De comunicador eu me acho bem mediano. No jiu-jitsu eu acho que eu sou ruim. E tá tudo bem. Mas eu me divirto muito com o jiu-jitsu. E me divirto, né? Imagina se eu fosse ficar frustrado porque eu não sou tão bom contra as pessoas ao redor, eu não queria ir pra frente. Sabe? Eu deixaria de fazer algo que eu gosto porque eu não tô impressionando A, porque eu não tô impressionando B, porque eu não tô fazendo A, porque eu não tô fazendo B. Tipo, não, mano. Eu preciso aprender a como fazer aquilo melhor porque eu poder me divertir mais. Que é o que tá acontecendo. Eu me divirto mais sabendo mais, né? Mas talvez seja uma piraminha, né? Sei lá. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.